fale apenas para Ele, porque quando Ele fala, Ele cumpre. Ele deixou escrito na sua palavra no Velho Testamento: não sou homem para mentir, não sou filho do homem para me arrepender das coisas que eu falo. Quem falou para você não é um homem, porque o homem fala sentado e não sustenta de pé. O homem fala no momento da empolgação e da emoção e depois não cumpre e fuge de você. Deus não. Com todo respeito aos teólogos, e se soar como heresia, já vou me perdoar. Eu li esse livro mais de 30 vezes de capa a capa. Escrevi alguns livros sobre ele. Um dia eu comecei a estudar a Bíblia para saber o que Deus falava. Pastor, mas Deus fala na Bíblia inteira. Não, Ele não fala. A Bíblia contém a palavra dele. As sentenças que Deus diz na Bíblia são tão curtas, pequenas e incisivas. Deus não é de dar discursos longos. Ele diz: eu sou o que sou. Eu faço, eu não faço. Eu levanto, eu derrubo. Eu abro, ou eu fecho. As sentenças de Deus são pequenas e curtas. Quem fala aqui são os profetas. As pessoas tiveram intimidade com Ele, inspirados por Ele. Eles contam suas histórias. Mas conte no dedo. Às vezes que é o próprio Deus falando diretamente. Deus não fala muito. Eu questionei: por que o Senhor não fala muito? O Senhor disse a mim: porque eu não sou como vocês. Eu não falo a qualquer momento para agradá-los. Eu não falo apenas para tirar vocês de dentro de um buraco. Eu estou atrelado, a minha natureza está atrelada às minhas palavras. As minhas palavras são a minha identidade. Então eu não posso falar uma coisa e essa coisa não acontecer. Então eu sou alguém que fala pouco, mas quando eu falo, aleluia! Vou falar de novo. Aleluia! Falo muito pouco, mas quando eu falo. Uma vez, no meio de uma luta, eu perguntei: Senhor, eu já não sei mais o que dói mais, o seu silêncio ou o seu puxão de orelha. As horas que a gente mais precisa são as horas que Ele mais se cala. E eu falei: por que o Senhor se cala? O Senhor disse: eu me calo, eu fecho os meus lábios, mas nunca fecho os meus olhos. Eu fecho os meus lábios, mas não fecho os meus ouvidos. Eu não perdi o controle, eu só estou dando tempo ao tempo. E eu falei: quando é que o Senhor fala? Quando está para acontecer. Eles entenderam, vou falar. Ele só fala o que está falando aqui quando está para acontecer. Se você soubesse o que te espera daqui a alguns dias, se você soubesse onde Deus vai te levar, se você soubesse o que Deus fará na sua história, se você soubesse quem é essa criatura que está do seu lado e o que Deus faria na vida dela ou fará, você estaria tirando uma foto com ela agora, anotando, escrevendo, porque hoje ela está aí, mas amanhã só Deus sabe onde ela vai estar. Eu estou falando com homens e mulheres que estão debaixo de uma promessa. Quem tem promessa agora já está em pé. Tira o pé do chão para adorar. Quem já assistiu a TV Câmara ou algum debate de políticos? Aleluia! Você já deve ter ouvido algum político falar assim: isso é um jargão nosso. Vossa Excelência traz a essa casa um projeto de lei draconiano. Isso é uma lei, é um jargão draconiano. Eu vi isso tanto no meu primeiro mandato. Eu falei: o que é esse negócio draconiano? Eu, com vergonha de perguntar para eles, fui procurar. Havia um senador romano chamado Draco. Era uma mente única e um homem muito audaz. Tudo que ele fazia era imexível. Ninguém conseguia alterar a lei dele. Ele criava leis que eram imutáveis. Os imperadores chamavam Draco quando tinha algum problema. E ele criava algo que nem a oposição, nem a situação conseguiam mexer. Daí um projeto draconiano, um projeto duro. Um projeto que é imutável. Por que o senhor está falando isso? Porque no Velho Testamento o Pai deixou uma lei. Eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender das coisas que falo. Aí vem Jesus no Novo Testamento e ele endurece a lei. Ele cria uma lei draconiana para que ninguém tenha dúvidas. Era como se ele dissesse: meu pai falou que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que fala. Eu digo assim: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras, passa
mais as minhas palavras? Quando eu prometo alguma coisa para vocês, diz o Senhor, eu imortalizo vocês. Não, você não entendeu? A promessa de Deus é uma capa, é uma unção. Ela te deixa imortalizado nessa terra. Você está proibido de morrer até que as promessas se cumpram na sua vida. Eu vou falar de novo. Se Deus disse que vai fazer, não tem AIDS, não tem Covid, não tem enfermidade, não tem acidente, não tem afogamento, não tem queda de avião, não tem governo, não tem greve, não tem bala perdida, não tem demônio na terra. Nada pode te levar enquanto a promessa não se cumprir na sua história. Meu corpo está todo arrepiado, ele está aqui. Se ele falou, vai acontecer. E o que eu faço enquanto não acontece, pastor? Respira fundo, levanta do chão, sacode a poeira e para de sentir pena de si mesmo. Tenha dignidade, dê vida à promessa, acredite nela, se agarre nela com todas as suas forças. Porque se você não se agarrar nessas promessas, você vai terminar como alguns crentes estão terminando, se matando, se jogando de cima de pontes, tomando veneno de rato. Nós nunca tivemos isso na história da igreja, como nos últimos 10, 15 anos. As pessoas se matando, crentes batizados com o Espírito Santo se matando. Por quê? Porque perderam o foco, perderam o alvo, perderam a visão. E só perderam porque esqueceram das promessas. Eu tenho promessa na minha vida. Alguém tem promessa na minha vida? Eu tenho promessa sobre os meus filhos, os meus netos e os meus bisnetos. É claro que se Jesus voltar agora, eu abro mão dessas promessas. Mas enquanto não me interessa o que aconteça. As pessoas sempre perguntam, como é que o senhor aguenta as lutas? Porque como político, pastor, a minha luta é dobrada e tudo comigo vai para o Jornal Nacional. Como é que o senhor aguenta? Quando eu estou esmorecendo, eu vou lá no caderninho que eu tenho guardado no fundo do baú e pego as promessas. Eu falo, o senhor disse isso, o senhor disse isso, o senhor disse isso, o senhor disse isso, o senhor disse isso. Só que ao invés dele ouvir, sou eu que vou ouvir, e vai crescendo aqui dentro de mim uma vontade de viver, uma vontade de crescer, uma vontade de ver Deus cumprir. E é por isso que até hoje o diabo não consegue roubar aquilo que está aqui dentro. Cada um de nós que estamos aqui nessa noite temos sobre a nossa vida uma promessa e uma unção de Deus. Quanto mais maluca a promessa, porque Deus viu que você era capaz de acreditar nela, então reage acreditando nela. Não olhe os cabelos brancos, não olhe a mão enrugada, não olhe isso nem aquilo, olhe para ele. O problema é dele, não me fulmina, Senhor. Com todo respeito, o problema é dele. Foi ele que falou, pastor, mas o que é que ele viu em mim? Está aí uma coisa que ninguém nunca vai explicar. Eu estou pregando aqui, minha vontade é quebrar o pescoço de alguns. Claro que eu oro para depois Jesus ressuscitar. Que a pessoa não reage. Mas não fui eu que te chamei, foi ele. Você não sabe o que Deus é capaz de fazer para cumprir o que prometeu na sua vida. Sente um minutinho e eu termino. Ouça. Tem um texto da Bíblia que ele mexe muito comigo. Tem um homem no lombo de um cavalo. E ele conversou com Deus uns minutos antes. O Senhor disse, eu entrego o inimigo na sua mão hoje. Ele acreditou e saiu correndo atrás do inimigo. De repente o sol começou a se esconder. E a lua começou a aparecer. Foi ficando escuro, ele parou o cavalo e falou, amanhã continuaremos a peleja. Mas o Senhor disse que ia entregar o inimigo na mão dele hoje. Eu disse hoje. Então o Senhor me ajuda, porque o meu cavalo não é morcego. Meu cavalo não é coruja. Não tem radar na cabeça, não enxerga no escuro. Como é que eu posso vencer se está escurecendo? Eu vou dar as duas visões, uma espiritual e a outra científica para você. Imagine Deus lá no trono, sentado, e os serafins tudo aqui cantando santo, 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 e Deus olhando, dizendo assim, eu e a minha boca. Eu falei hoje, mas está escurecendo. Deus olhando para baixo, os serafins olhando para a cara do Deus, dizendo, santo. Dizendo, o que ele vai fazer? Imagine Deus ficando de pé no trono, cravando os dois braços no cosmos. Ele coloca uma mão debaixo do sol e a outra em cima da lua. Vai aí, Josué, vê se a claridade está boa. Não
caiu por terra. Essa história todo mundo conhece. Mas essa é uma visão lúdica, uma visão romântica. Cientificamente o que aconteceu é inexplicável. Stephen Hawking, o herdeiro da cadeira de física de Albert Einstein, aquele moço que morreu com uma enfermidade muito cruel, ele escreveu o último livro dele usando o toque do dedo. Ele escreveu um livro chamado O Universo em uma Casca de Nós. Ele tinha uma teoria de que o universo era um corpo que desde o Big Bang começou a crescer, sempre se expandindo. E ele dizia que tudo se expande, assim como a nossa Via Láctea, tudo girando no sentido horário. Tudo no nosso planeta gira no sentido horário. Ligue a torneira da sua casa e coloque a água lá, você vê, ela gira no sentido horário igual ao seu relógio. Por que isso acontece? Isso acontece, segundo ele, porque o centro do nosso planeta tem uma massa chamada amálgama. São ferros, níqueis, uma parafernália de coisas derretidas em ebulição. A Terra não explode como se fosse uma panela de pressão. Você já viu uma panela de pressão? Ela não explode porque ela tem aquela válvulazinha aqui em cima. Quando ela fica com muita pressão, aquilo começa a apitar, é hora da senhora ir lá e mexer. A Terra não explode por causa dos veios que ela tem no centro dela. A massa amálgama, que está aqui no centro da Terra, em ebulição, ela vai soltando gases. Esses gases vão entrando pelos sucos da Terra e eles criam os lençóis freáticos de água. Os lençóis freáticos de água, por sua vez, abastecem ou dão vida às raízes das plantas. E as plantas que estão na superfície liberam para nós durante o dia o oxigênio e à noite o gás carbônico. Isso aqui é o processo de fotossíntese, você deve se lembrar quando estudava na escola. Stephen Hawking diz que se todo o universo que caminha em ordem crescente, sempre no sentido horário, girando para crescer, ele diz que se o universo parar e recuar, assim como houve um Big Bang que criou o universo, haverá um Big Bang oposto que vai destruir todo o universo. Pois bem, vem comigo. Via Láctea, nosso endereço, o Sol é o centro da nossa Via Láctea, nós temos um sistema heliocêntrico. Temos 9 planetas que giram ao redor do Sol. A Terra é o terceiro dele. E a Terra, pela sua massa, por causa do magnetismo que sai dela, por causa dessa ebulição dentro dela, ela arrasta todos os planetas com ela, para o mesmo sentido. A Terra leva 24 horas de um dia nosso para dar um giro em torno do eixo imaginário dela. E ela leva 365 dias para dar um giro completo ao redor do Sol. Ela gira ao redor dela e ela vai girando ao redor do Sol. Sistema de rotação e translação. Aprendemos isso na escola. Amém até aqui? Está todo mundo comigo? Quem está comigo? Pois bem, imagine tudo isso girando. A Terra gira numa velocidade que a nossa mente não consegue compreender. São assim, tipo milhares de quilômetros por minuto. Por que é que nós estamos colados nesse chão? Esse magnetismo que nos puxa. Chamado de gravidade. Tudo que você jogar vai cair para o chão. Porque o centro dela atrai tudo a ela. Por isso nós estamos aqui, fixados na Terra. Ela está girando numa velocidade que nós não conseguimos imaginar. Imagine um peão girando. Lembra de peão? Quem já brincou de peão? Quem já rodou o peão na palma da mão? Ele rodando naquela velocidade. Quem já travou um peão de uma vez? Ele quase fura a mão da gente. Pois bem, a Terra está girando, os planetas estão girando e Josué está lá. Está escuro. Aí Deus fica de pé no trono. Coloca uma mão debaixo da terra, no eixo imaginário dela, e coloca a outra mão em cima da terra. E ele para a terra de uma vez, como você parou o peão. A terra para, imagina você numa velocidade que de repente para, tudo vai para frente ou para o lado. Deve ter acontecido terremotos pelo planeta todo quando isso aconteceu. Só que Deus não só parou a terra, ele parou a terra e girou ela para trás. Para que a luz do sol viesse sobre Josué, viesse sobre Israel naquela hora. Se eu contasse isso para o Stephen Hawking, ele ia engasgar, ele ia ter que reescrever a teoria dele. Porque se é verdade, o meu Deus arriscou a criação do universo só porque ele prometeu para um homem no lombo de um cavalo: eu entrego o inimigo na sua mão hoje. Fique de pé comigo. Você não sabe o que Deus está para fazer na sua vida. Você não sabe o que Deus está para fazer naquela cidade. Não entregue os pontos. Vai andando, se não der para ir andando, vai se jogando no chão, se não der para ir jogando, vai rolando.
Mas não pare, não dê ousadia ao inimigo. Quem prometeu é fiel para cumprir. E vai acontecer o movimento dos céus na sua terra. Só quem crê nisso, levante a mão direita para o céu comigo, chacoalhe ela. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado com carinho e respeito. Pede licença. Agarre a pessoa e chacoalhe ela até ela ficar irritada agora. Não, é com rapidez. Chacoalhe, diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, diga: para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir as promessas, para sacudir a sua história, para sacudir o seu ministério, o seu casamento, a sua empresa. O diabo não tem mais poder sobre a sua mente. O que ele prometeu vai acontecer. E para terminar, um ato profético, mão direita de novo. Abra a mão e diga: em nome de Jesus, todos os demônios que lutaram contra a minha vida, minha família, minha igreja, meu país, eu ordeno. Não estou pedindo, estou ordenando. Venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão e segure esses seres malignos que roubaram a sua paz, as suas promessas, a sua fé. Eu vou contar até 3, nós vamos jogar no chão, para se cumprir Lucas 10 e 19. E aí, no 3 você vai pisar nele. Só que precisa de um ato profético maior. Você tem que concordar com alguém do seu lado. Porque quando 2 concordam aqui, lá no céu é anotado. Você vai encontrar 2 pessoas depois e vai dizer para elas: Deus vai cumprir a promessa. E o diabo já está fugindo, porque o leão da tribo de Judá já deu uma fugida. Você nunca mais será o mesmo. 1,5. Sua família sentirá orgulho de você de novo. 2. Quem viver, verá o que Deus fará lá na sua igreja e na sua cidade. 2,5. Porto Seguro será conhecido como a capital do avivamento do Brasil. 3. Jogue no chão, isso em cima.